dia a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma rodada de entrevista com os candidatos a esta eleição que já está bem próxima. Vamos eleger os nossos representantes em vários cargos, entre eles deputado estadual, deputado federal, ao Senado, ao governo e também à presidência da República. E hoje vamos conversar com o candidato ao cargo de deputado federal, Marcelo Serafim, do PSB. Candidato, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Obrigado a todos os telespectadores do portal Amazonas 1. Queria começar com um breve histórico do candidato. Marcelo Serafim é formado em farmácia e bioquímica, mestre em saúde e sociedade e endemias da Amazônia pela Fiocruz. Atualmente é vereador de Manaus pelo segundo mandato. Já foi deputado federal eleito pelo estado do Amazonas em 2006, com quase 95 mil votos. É casado com Nelly Correia, pai de Lucas Augusto, filha de Lídia Correia e Serafim Correia, que já foi prefeito de Manaus. É servidor público federal da Universidade Federal do Amazonas e também da Secretaria Municipal de Saúde. Nesses órgãos exerce a função de farmacêutico. É presidente regional do PSB e membro da Executiva Nacional do partido. Candidato, um currículo extenso, inclusive com uma experiência já lá em Brasília. Sim, com certeza. E eu cheguei em Brasília com 27 anos de idade. Ao longo desse tempo, já se passam 12 anos. A gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende muito. Eu me especializei muito na área que eu estou, que é a área da saúde. Ao longo desse tempo, passei em outros concursos, fiz o meu mestrado. E, sem dúvida nenhuma, hoje eu estou muito mais preparado para representar o nosso estado do que na última vez que fui deputado federal. E por isso eu peço seu voto e a oportunidade de lhe representar novamente em Brasília. Candidato, vamos começar essa nossa entrevista falando sobre Zona Franca de Manaus. Nas suas propostas, o senhor diz que vai lutar pela manutenção e aperfeiçoamento da Zona Franca de Manaus. A gente vê muitos candidatos falarem de lutarem pela Zona Franca, mas muitas vezes não falam sobre o aperfeiçoamento, a melhora da Zona Franca de Manaus. Como que será o seu trabalho para aperfeiçoar a Zona Franca de Manaus? Olha só, a Zona Franca de Manaus ela é um modelo que deu certo dentro do Amazonas, ela é um modelo que é exemplo para o Brasil inteiro. O Amazonas mantém 98% das suas florestas preservadas exatamente por conta da Zona Franca de Manaus, que completou mais de 50 anos agora. Então nós temos que, primeiro, manter o modelo e, segundo, aperfeiçoar. Como? Hoje, se você for desembaraçar uma mercadoria dentro da Receita Federal, Cefaz, é uma burocracia danada. O Amazonas precisa diminuir a sua burocracia. Nós, enquanto deputados federais, temos que cobrar o governo federal para que ampliem os órgãos federais de fiscalização e os órgãos federais de dentro do estado do Amazonas, dos quais a Zona Franca é dependente. Precisamos resolver o problema de logística, que é um problema sério que nós temos. E, para isso, a BR-319 se faz fundamental. Portanto, toda a bancada do estado do Amazonas ela precisa ir com o intuito de defender a BR-319. A BR-319 é a nossa ligação com o Brasil e que certamente vai melhorar muito a nossa relação de logística em comparação com o resto dos estados brasileiros. Desta forma, eu tenho a mais absoluta certeza de que nós teremos um modelo muito mais forte do que temos hoje. Mas a Zona Franca de Manaus não pode continuar a ser a nossa única tábua de salvação. É importante que o Estado discuta outras formas de desenvolvimento. E aí eu cito, em especial, o setor primário no interior. Nós temos cerca de 20 municípios ao entorno de Manaus que você gasta 3, 4 horas no máximo para chegar em todos eles. Você tem como, através do zoneamento econômico e ecológico, identificar de forma clara quais são as vocações naturais daqueles municípios e, a partir daí, desenvolver isso. Nós estávamos ontem na cidade de Altazes, junto com o nosso candidato ao governo, que é o deputado Davi Almeida, e lá a gente tem a maior bacia leiteira de todo o estado do Amazonas. Nós temos Altazes como o maior produtor de cupuaçu, nós temos Altazes como o maior produtor de queijo, e eles têm problemas com escoamento de produção, eles têm problemas com o custo desse escoamento, e o Estado precisa levar isso mais a sério, para que a produção do interior chegue à capital e da capital possa escoar para o resto do Brasil através da BR-319. Conseguindo isso, e isso não é um mandato de deputado federal que consegue, é a luta do coletivo da bancada, juntamente com o governo do Estado. Conseguindo isso, certamente nós estaremos aperfeiçoando o modelo e preparando uma transição com a exploração do setor primário dentro do nosso Estado.
Candidato, o senhor falou, inclusive, de vários assuntos que já estavam, inclusive, nas minhas perguntas. Mas eu queria falar da BR-319. Hoje aparecem muitos candidatos, não hoje, em época de eleição. Todos, sempre, né? Todos, né? Falam sobre a questão da BR-319, vai lutar para asfaltar, para concluir o trecho do meio. Mas depois da eleição passa e o trecho do meio continua lá. Intacto, sem nada a fazer. Qual seria uma proposta concreta para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível? Olha só, primeiro mudar as pessoas que lá estão. A gente tem um deputado federal que já foi ministro, que hoje é candidato ao Senado e que vai para a propaganda de televisão dizer que agora ele vai resolver o problema da BR-319. Esse cidadão ele já foi deputado federal, senador da República, ministro dos Transportes e não resolveu. Será que agora cabe ao povo do estado do Amazonas acreditar novamente nele? Óbvio que não. A gente precisa renovar a bancada e levar para Brasília pessoas que efetivamente queiram discutir isso. Porque o que acontece hoje, Tiago, e vocês que estão nos escutando, têm que ter bastante consciência disso, é que a BR-319 não asfaltada, ela gera uma despesa, entre aspas, de 100 milhões de reais todos os anos para o governo federal. Tem muita gente ganhando dinheiro com a BR-319, com não asfaltamento da BR. Para você completar o trecho do meio, é mais ou menos 400 milhões de reais que se gasta. E todos os anos a gente está gastando 100 milhões na BR. Quem são as empresas que estão fazendo essa manutenção? Quem tem interesse nessa manutenção? Quem é a pessoa que fala tanto em BR-319 dentro do nosso estado e que agora diz que vai resolver o problema? O povo tem que abrir os olhos. Tem gente ganhando dinheiro com a desgraça da BR-319. A desgraça que eles montaram, né? Porque para a gente a BR-319 é, sem dúvida nenhuma, uma das formas da gente melhorar e muito a economia do nosso estado. Então, pelo que o senhor fala, existem interesses que não são apenas ambientais, existem interesses superiores a isso. Eu entendo que os interesses ambientais eles já estão todos quase que resolvidos. A BR-319 ela é em cima de um elevado, de um lado é charco, do outro lado também é charco. Você não vai ter ali invasão de terras, grandes explorações, porque não dá para fazer efetivamente. Então, o maior interesse hoje não é o ambiental. O ambiental se resolve até com certa facilidade e com empenho político. Se o governo do estado do Amazonas chegar hoje em Brasília e disser, governo federal, eu quero a licença e eu, estado do Amazonas, vou pavimentar a BR-319. Não tenha dúvida de que o governo federal daria isso. Agora, o problema é que tem pessoas que trabalham internamente para que nada aconteça porque ganham dinheiro com a manutenção da BR. Candidato, a Zona Franca é importante para o nosso estado do Amazonas, com certeza. O senhor falou sobre potencializar os municípios, as cidades, o setor primário. Existem várias situações que podem ser exploradas nos municípios. Como fazer para explorar isso e a gente não ficar apenas dependente da Zona Franca de Manaus? Primeiro, o Amazonas tem que definir quais são os seus polos. Eu vou te dar o exemplo do Rio Solimões e do Rio Amazonas, que é praticamente a avenida central que corta o estado. Você tem de grandes cidades ali, a cidade de Tabatinga, de Tefé, Quari um pouquinho mais embaixo, Manacapuru. Aí depois você vem para Itacoatiara e Parintins. Se dentro desse eixo você fizer indústrias de beneficiamento do pescado e orientar os municípios, trabalhar com os municípios vizinhos para que possam produzir o pescado e remeter para esse município onde vai ser beneficiado. Se você fizer uma grande indústria com incentivo de beneficiamento dentro da cidade de Tabatinga, você resolve muito o problema de economia de Benjamin Constant, Atalaia, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins e São Paulo de Olivença. Essas cidades elas se reportariam ao polo do Alto Solimões. Quando você desce um pouquinho mais, Fonte Boa, Jutaí, Maraã e Juruá, Juruá aqui, Japurá aqui, Alvarães e Uarini se reportariam ao polo de Tefé ou ao polo de Quari. Ou em Tefé ou em Quari teria que ter um polo. E aí não é só para beneficiamento do pescado, é um excelente hospital para poder atender a população, é uma indústria de beneficiamento de castanha, uma indústria de beneficiamento de açaí. A gente precisa levar esse tipo de projeto para dentro do interior. E aí a gente fala muito do problema energético. E há realmente um problema para você levar energia. Hoje, Brasil afora, você tem indústrias que elas funcionam só com energia solar. A Gradiente, se eu não me engano, começará a produzir agora em novembro dentro do estado
painéis de energia solar a um preço muito mais baixo que a gente comprava de fora. Então a gente pode utilizar a energia solar, porque o Amazonas é um estado que mesmo quando chove tem sol, a gente poderia utilizar esse tipo de energia para poder alimentar essas indústrias que vão fazer a diferença dentro do estado do Amazonas. É inadmissível que no dia de hoje a gente importe peixe de Rondônia e de Roraima porque o Amazonas não tem a capacidade de gerenciamento e de estimular que os seus produtores sejam grandes produtores de pescado. Não tem ninguém que tenha os nossos rios, não tem ninguém que tenha as nossas estruturas para competir com a gente. O Amazonas, tratando com seriedade a indústria da pesca, será uma potência mundial, não tenho a menor dúvida disso. Chega só até irônico, né? Você exportar peixe no Amazonas. Peixe, na verdade, importar peixe. Mas como é que será a sua atuação lá na Câmara para fazer com que esses municípios possam produzir, possam levar essa matéria-prima para fora? Primeiro, trabalhando junto com a Secretaria de Produção Rural, através de emendas parlamentares que façam com que esses pequenos produtores tenham condições, por exemplo, através das emendas, de fazer a escavação dos seus tanques de pesca, toda a orientação científica. Nós vamos trabalhar em parceria, e aí através de emenda parlamentar, com o FAM, o EA, Fiocruz, INPA, IFAM e todas as outras instituições que assim desejem, com bolsas de mestrado e doutorado, para que os nossos pesquisadores possam pesquisar, por exemplo, uma boa solução para a ração do pescado. Se nós tivermos uma solução caseira para a ração do pescado, sem dúvida nenhuma, nós vamos ganhar muito em competitividade. Então, através de emendas, juntamente com a CEPRO e junto com essas instituições federais, produzindo massa crítica, mestres e doutores, a gente certamente vai poder estar desenvolvendo o interior do estado. Candidato, vamos partir para um campo que o senhor até gosta de conversar, que o senhor gosta de falar, que é a área de saúde pública. Nós tivemos aqui, entrevistamos há um tempo o presidente do Sindicato dos Médicos, o Mário Viana, e ele falou sobre o descaso que o interior sofre na área de saúde, infraestrutura, falta de médicos, enfim, a não existência de polos para que essas pessoas possam ir e receber o atendimento adequado. O que fazer para melhorar a área de saúde no interior do estado que já sofre tanto? Isso é uma demanda muito do governo do estado. O que a gente defende dentro da saúde é que essas cidades que eu citei, por exemplo, dentro do rio Solimões e Amazonas, e aí você pega uma cidade importante do meio do Juruá, pega uma cidade importante no meio da Calha do Purus, no meio do Madeira, qual é a maior cidade dentro dessas calhas? E equipa os hospitais. Não dá, gente, para que as pessoas tenham que vir para Manaus para fazer, por exemplo, uma cirurgia de vesícula. E aqui elas esperam anos, às vezes, para poder resolver o problema. A pedra na vesícula é uma cirurgia de 20 minutos, mas que quando não é feita e que tem uma migração do cálculo para o canal que leva ao pâncreas, essa pessoa vai fazer uma pancreatite e pode morrer. Então não dá para a gente permitir que os amazonenses do interior morram por conta de cirurgias eletivas simples de serem resolvidas e que não são. A gente não tem dentro do interior uma política de prevenção de câncer de colo de útero. Nós não temos diagnóstico dessas mulheres dentro do interior. Em Manaus, a gente tem um diagnóstico, descobre que a mulher está com câncer, quando é no início a gente consegue tratar e assim vai. No interior, quando se pega uma paciente dessa, se pega uma paciente sangrando em fase terminal. Isso não é justo com as mulheres do nosso estado. E nós, dentro do mandato do deputado, não tenha dúvida nenhuma, vamos trabalhar uma política de prevenção de câncer de colo do útero, juntamente com o Laboratório de Citologia Clínica da Prefeitura de Manaus, conversando com a Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, prefeito Arthur Virgílio, que eu tenho certeza que num projeto como esse se enganjaria demais, porque é um projeto para salvar vidas. A gente precisa ter o diagnóstico no interior e a Prefeitura de Manaus pode apoiar isso, obviamente que com investimentos que seriam feitos através de emendas parlamentares, e a Prefeitura, junto com as prefeituras do interior, faria um diagnóstico mais rápido para poder enviar para o SECOM e essas mulheres terem o direito de não morrer como estão morrendo hoje. Mas em Brasília dá para buscar esses recursos? Não tenha dúvida. Um deputado federal, Tiago, ele tem, por ano, 20 milhões de reais, cerca de 20 milhões de reais de emenda. Em 4 anos são 80 milhões de reais. 80 milhões de reais dá para fazer muita coisa. Agora, infelizmente, a gente tem uma bancada que ela se preocupa muito mais
em fazer obras que não trazem, não mudam a vida das pessoas, do que investir em saúde dentro do interior. E a saúde tem que ser priorizada. Eu, dentro do meu mandato de vereador, 100% das minhas emendas parlamentares, que o mandato de vereador, para você ter uma ideia, é 350 mil. Esse ano deve ser algo em torno de 450, 480 mil reais de emenda. Um deputado federal tem 40 vezes isso daí, entendeu? Então, dentro do meu mandato de vereador, 100% das minhas emendas são destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde. Acho que eu não preciso provar para ninguém que o meu compromisso com a saúde é um compromisso muito firme e muito forte. Como é que você ouviu toda essa discussão relacionada ao programa Mais Médicos? Inclusive, quando eu trabalhei na Câmara, eu vi muita discussão sobre a questão da aplicação da prova do Revalida. Como é que você ouviu toda essa questão desse programa? Ele veio para ajudar ou acabou complicando ainda mais? Olha só, eu sou um crítico do Mais Médicos, embora algumas pessoas defendam, especialmente no interior, pela ausência do médico. Eu sou farmacêutico, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde e tive o desprazer de receber muita receita de médicos cubanos totalmente erradas, com a dose errada, com o nome do medicamento errada, com a posologia, que é a forma como você toma errada. Isso daí compromete a saúde do nosso paciente. Quem é da área da saúde, que entende disso, não pode ser favorável a um programa irresponsável como o do Mais Médicos, que trouxe médicos sem nenhuma qualificação para o Brasil e que estão medicando, tratando, clinicando sem nenhuma responsabilidade. Sou crítico ao Mais Médicos, com a importação de médicos cubanos, mas tem um outro grupo de médicos do Mais Médicos, que são médicos brasileiros formados em boas universidades. Esses daí a gente tem que dar todo o incentivo do mundo. Agora não dá para a gente trazer uma mão de obra, dizer para quem nos assiste que é uma mão de obra qualificada, quando quem é da área da saúde sabe que é uma mão de obra precaríssima, que não tem nenhuma qualidade e que muitas vezes esses médicos prescrevem medicamentos errados para os nossos pacientes. Candidato, então o que fazer para que um médico formado aqui no Brasil possa, ou um médico já de carreira, possa ir para o interior? Porque a gente vê uma certa resistência de você ir para lugares aqui do interior do Brasil que são longe, de difícil acesso e com uma infraestrutura, inclusive, péssima, e nenhum médico quer trabalhar num lugar assim. O que fazer para que ele possa ter uma carreira de Estado? Inclusive, o Mário Viana falou sobre essa possibilidade. Sim. O que fazer para que o médico possa ir para o interior? O Mário ele defende uma carreira médica, né, de Estado, uma política de uma carreira de Estado para os médicos. Nós defendemos algo mais amplo, que isso daí tenha validade também para as outras profissões. Embora a gente já encontre muitos enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas dentro do interior do Estado, a gente ainda tem muito problema com a questão do médico. Como é que você resolve isso? Eu vou fazer um concurso, eu vou abrir 10 vagas para Tabatinga, com um bom salário. E eu vou dizer, dentro dessa carreira no concurso, que o médico vai passar 2 anos em Tabatinga, Tabatinga, Benjamin ou Atalaia, que são municípios praticamente colados. Depois disso, esse médico vai poder vir para Santo Antônio do Içá, depois de 2 anos ele vai vir para Tefé, depois de 2 anos ele vai vir para a área de Codajás e depois de 2 anos ele vem para Manaus. Se você tiver uma especificação de que o médico começa lá longe e a cada 2 anos ele vai recebendo promoções para que possa chegar mais perto e a gente tenha um Estado que efetivamente faça concurso para ir preenchendo essas vagas, sem dúvida nenhuma o médico vai se alocar no interior, porque ele sabe no início da carreira dele que é importante ele fazer uma reserva de dinheiro e tudo mais, e aí ele vai pegar e vai para Tabatinga, ele vai para Guajará, ele vai para Boca do Acre, ele vai para Apuí e vem voltando para Manaus com o passar do tempo. Se fizer isso, eu tenho certeza que a medicina no interior vai evoluir muito. O senhor é farmacêutico, inclusive, nesse campo dos remédios. A gente vai num hospital, a gente não consegue encontrar aquele remédio adequado. A falta de remédios é gritante no Brasil todo, mas aqui no Amazonas também. O que o senhor pode fazer lá na Câmara, em Brasília, para que esses remédios possam chegar até a população? Fiscalizar os municípios, porque na maioria das vezes você tem um problema de logística quando esse medicamento vem pelas mãos do Estado, mas na maioria das vezes, Tiago, é corrupção do prefeito que pega uma nota fria dizendo que comprou a losartana e não comprou. Então a gente precisa fiscalizar dentro da área do medicamento o que a prefeitura está comprando. Não, a prefeitura está comprando isso daqui, mas isso é suficiente para a população?
é suficiente para a população. Não é suficiente, por que ele está comprando a menor? Eu, dentro da farmácia que eu atuo, que é a farmácia lá do Morro da Liberdade, que eu estou afastado agora por questão do processo eleitoral, eu canso de pegar pacientes de Manacapuru, de Capiranga, de Taquatiara, de Presidente Figueiredo, de Rio Preto da Eva, de Careiro da Várzea, Castanho, Manaquiri, todos esses municípios próximos vêm para Manaus para pegar o medicamento. Porque dentro das suas cidades os prefeitos não compram. E não compram porque estão desviando dinheiro. Então a fiscalização desse recurso vai ser uma coisa que eu vou fazer incansavelmente. O medicamento tem que chegar dentro do interior. É até bom o senhor falar dessa questão de corrupção, porque a gente teve um governador, inclusive, preso na Operação Maus Caminhos. Então a gente vê que a corrupção está em todas as esferas, na falta de medicamento, na falta de infraestrutura. O eleitor, o senhor vê, ele está cansado dessa corrupção toda que está acontecendo? Tiago, cansado ele está, mas quando a gente olha as pessoas que lideram as pesquisas, nos dá uma certa tristeza, porque falam de corrupção e tem pessoas envolvidas em corrupção que estão com mandato garantido de deputado federal, que estão com mandato garantido de deputado estadual, que têm grande chance de serem eleitos senadores e que têm grande chance de chegar ao segundo turno da eleição. O eleitor ele precisa ter clareza do que efetivamente ele quer. Não dá para combater político corrupto e votar no amazonino, que é da escola do rouba, mas faz. Isso não dá para a gente aceitar. Seria a hora de mudar, então, na não sua tenha opinião, dúvida. A questão do E voto. mudar com responsabilidade. O eleitor precisa colocar no segundo turno para disputar com o amazonino um candidato que tenha experiência mínima para poder tocar e administrar o Estado. Esse compromisso o eleitor tem que ter no próximo dia 7 de outubro. Seria preciso estudar o seu candidato. Estudar, todos ver efetivamente o que ele pensa e o que ele defende. Tem candidato que não tem uma proposta e está muito bem na pesquisa. Então, é importante que o candidato, que os eleitores estudem os candidatos para que, a partir do estudo, eles possam definir qual é a melhor opção para eles. Candidato, no campo da segurança pública, Manaus vem enfrentando uma onda de violência, guerra de facções, inclusive tivemos aí a véspera das eleições, promoções de policiais, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que fazer para que a segurança seja mais efetiva? Para que os policiais tenham poder de trabalhar bem, com equipamentos, com carros equipados? O que o senhor pode fazer em Brasília para que a segurança pública venha a melhorar no Estado? Primeiro, nós temos que cobrar do governo federal que feche efetivamente a fronteira. Então, as fronteiras brasileiras elas têm que ser fechadas pela Polícia Federal e o Exército com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Tem que juntar todo mundo e a gente está vivendo uma crise enorme. Se a droga continuar passando lá no Alto Solimões, não vai resolver nunca o problema de Manaus. Nós precisamos resolver isso. Segundo, equipar. A polícia tem que ter equipamento e isso a gente vai fazer através de emenda parlamentar. Nós não temos lanchas blindadas suficientes para que os nossos policiais possam fazer interceptação de barco com droga dentro da região do Rio Solimões. Isso é um absurdo. Nós precisamos fortalecer as guardas municipais dentro do interior do Estado. As guardas municipais elas são um equipamento de segurança fundamental. As nossas guardas não têm carro, não têm viatura. E a gente pode, através de trabalho com emenda, por exemplo, oferecer viaturas para as nossas guardas municipais. E isso nós vamos fazer. Fortalecer as guardas municipais é um compromisso nosso. Trabalhar para que a nossa polícia tenha armamento pesado para enfrentar a bandidagem é compromisso nosso. E dar estrutura, como, por exemplo, lanchas blindadas para que a polícia possa fazer o seu trabalho. Equipar as guardas municipais com arma também seria um caminho? No interior, não. No interior, não. Há uma discussão em Manaus que é possível, mas essas pessoas, esses guardas, precisam ser treinados. Mas no interior, tu tens armas não letais que podem ajudar muito. Aquela arma de choque, por exemplo, é uma arma não letal que a Guarda Municipal poderia utilizar. Mas equipar, tem que ter moto, tem que ter carro. Na hora que você tem moto e carro numa guarda municipal dessa, você muda totalmente a realidade dessas guardas. E isso precisa ser feito. E as lanchas? As lanchas, sim, para a Polícia Civil e militar. Candidato, nossa entrevista está chegando ao final. Eu deixo esse último minuto para que o senhor possa falar diretamente com o seu eleitor. Obrigado, Tiago. A gente está chegando na reta final da nossa caminhada. Faltam aí 8, 9 dias para que a gente possa chegar
no dia 7 de outubro. Eu queria lhe pedir no dia de hoje que você nos dê uma oportunidade para que a gente possa, a partir do próximo ano, representar o nosso estado em Brasília. Você conhece a nossa história, você conhece a história da minha família, do meu pai, de todos nós que estamos envolvidos na política. E hoje eu quero pedir de você, que ainda não vota na gente, que passe a votar. E naquele que já é nosso eleitor, que se incentive como agente multiplicador desta mudança. A nossa vitória está nas mãos de vocês. No próximo dia 7, vote Marcelo Serafim 4040 deputado federal, Serafim Correia 40400 estadual e Davi Almeida 40 o nosso governador. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa caminhada. Muito obrigado, candidato. Sucesso Obrigado, na eleição. Essa entrevista você pode rever no nosso site, no amazonas1.com.br e também no Facebook. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.